infelizmente, a população brasileira, ela criou esse senso, ou os políticos conseguiram criar esse senso de dependência na sociedade, na população, e ele não muda. Eu falei para os alunos lá, vocês estão felizes agora que vocês vão receber uma graninha por mês aí do governo, né? Aí eles começaram a rir, tal. Eu falei, pois é, então. Esse é o problema. Se eu falo para vocês que isso é ruim, vocês vão achar muito estranho dizer, é ruim você receber 2.000 e tantos reais por ano só para vir aqui na escola. Mas o que vocês não percebem é que isso isso vai gerar em vocês uma dependência que tende a se perpetuar. Mas eu entendo o raciocínio dos seus alunos, porque eles pensam, tá, beleza, aí a gente não ganha esses 2.000 e vai ter o quê? Vai ter alguma melhoria? Não, eu vou ficar na merda sem os 2.000 reais. Pô, se eu tô nessa situação, me dê 2.000 reais. Mas esse é o raciocínio. E assim, não precisa estudar, não precisa tirar nota, não precisa nada. É só pra ir. Frequência. Se você tiver lá, tá garantido. Aí eu falei pra eles assim... Nossa, fizeram isso mesmo? Vocês acham? Tem um react sobre isso. Tem? Uou! Quer? Tem? Claro, bora. Vamos lá. Você vai ver a figura logo, você vai até... Ave Maria, meu Deus do céu. Rapaz. Quando o baiano aparece, é pra me assombrar. Conhece essa figura, professor? Esse cara é o governador da Bahia. Um dos caras mais incompetentes que já atravessaram a política brasileira. Jerônimo. Ele é bom, hein? O homem é bom. Ele é muito ruim mesmo. É mesmo? Nossa senhora. Manda. Calma, que aí faz... Olha que legal. Pô, por que que... eu montei aqui. Tá sem som. Opa. Por aprovação automática. Mas eu fico muito triste como governador e como professor Olha como esse cara fala. quando eu vejo professoras e professores reprovando alunos. Não pode ser um professor, um educador que tenha que dizer no final do ano, você está reprovado. Quando se reprova, é a escola que está reprovada. É a escola que não tem condições de dizer, eu quero curar você da escuridão. A escola que reprova é uma escola autoritária. É uma escola preconceituosa. E não cabe na Bahia de Anísio Teixeira. Nossa Senhora. Na Bahia de Rui Barbosa. Na Bahia de Lavigne. Não cabe a escola ser autoritária. Porque a escola que nós tínhamos, a escola da escuridão, a escola dos autoritários, era aquela que além de reprovar, quando chamava o pai ou a mãe, nenhum pai, nenhuma mãe queria ir. Porque sabia que era bronca. Porque sabia que era para esculhambar os filhos dela e dele, falar mal dos meninos e das meninas. Como é que dá, hein? Esse estrupício aí, ele é governador da Bahia. Já foi professor, secretário de educação. Esse cara é um imbecil. Aí Olha que absurdo que esse cara está falando. Mas aí, Ricardo, está assim, declarada, né, o sentimento de paternalismo que os políticos brasileiros, do qual eles se alimentam. Então veja, isso aí é o mais paternalista do que isso, impossível. Então dizer assim, não, porque a escola é responsável pela educação. Legal, beleza. Mas assim, a educação é uma relação. Lógico. Não é? Então quer dizer, se eles não gostam da tal da educação bancária, que você deposita na criança, no adolescente, o conhecimento, não, se o aluno, se o educando, como se diz hoje, né? Ele passa a ser o produtor do próprio conhecimento e o professor é um facilitador disso. Então ele tem que ser responsabilizado pela não produção do conhecimento. Se você está depositando na mão dele a responsabilidade por se autoeducar sob minha supervisão, então a minha supervisão tem que, ao final do ciclo, falar assim, bom, você não conseguiu, desculpa. Então assim, é muito simples. Agora é claro, esse sujeito está jogando para a torcida, porque desde que o mundo é mundo, as coisas funcionam assim, sob a questão
do mérito e né, de você conquistar, no melhor sentido do termo, né? Se sair da escuridão e ir para, como é que ele falou lá, sei lá, para a luz do conhecimento, exige esforço pessoal, né? Você não consegue educar uma pessoa que não quer ser educada. Você não consegue, não tem como. Então esse papo furado de dizer que não, porque quando primeiro que assim, começa por aí. Eu não sei de que escola que ele está falando. Quando ele fala a escola da escuridão, a escola dos autoritários, a escola do não sei o quê, parece que ele estava dentro de um... Parece que ele está falando da escola do regime de 64, né? Bom... Que seria bem absurdo, porque já foi há muito tempo, né? Já foi há muito tempo. E mesmo lá, né, eu sou um cara que estudei na época da ditadura. Sim. E a escola estava longe de ser esse... Né? essa cadeia. Essa coisa assim, né? Peraí, não era esse negócio. Eu acho que você tinha professores que eram autoritários, como tem ainda hoje. Mas você tinha muitos professores que eram bons professores. Eu tive muitos bons professores. Uhum. Então, não dá pra você dizer que a escola toda era, na época que ele tá evocando aí, que eu não sei nem quando uma coisa absolutamente autoritária e que ninguém podia falar nada. Parece que o aluno tinha que sentar e ficar... não podia nem se mexer. Não, a gente tinha aquele negócio de levantar quando o professor entrava, tinha aquele negócio de cantar o hino e tal. Mas por quê? Porque a escola é um lugar de adestramento também. Exatamente. Foucault que o diga. Acho que Foucault ficaria muito impressionado pelo caso brasileiro. Olha, assim, não tem microfísica do poder, a microfísica da desordem total. Parece que não deu muito certo isso aí, não. Ela mostrar pra ele, olha aí o que você achava que né? Não deu certo. Tinha que acabar a questão da autoridade na escola, tinha que acabar a questão da... sentar um atrás do outro. Não, igual a ideia do Anísio Teixeira. Não, tem que sentar em círculo, tem que todo... entende? Sim. Então, infelizmente, a gente tá preso nisso. A gente tá preso nisso na educação, a gente tá preso nisso na política, porque todo mundo joga pra torcida, né? Todo mundo joga pra torcida. Todo mundo joga pra torcida. As declarações do Lula é jogar pra torcida, a declaração desse fulano aí é jogar pra torcida. O Bolsonaro convocando manifestação em benefício próprio é jogar pra torcida. Eu tenho uma impressão também, isso me aparece muito quando eu penso a questão da educação no Brasil. Eu acho que há um aspecto do sistema das coisas, né, do funcionamento das políticas públicas no Brasil, dessa engrenagem, desse maquinário gigantesco que existe. Ele parece um maquinário tão gigantesco, tão complicado, tão difícil de entender e de operar, que é como se os problemas eles já não pudessem mais ser resolvidos, porque qualquer tipo de resolução passa por uma burocracia que é infinita. Uhum. Então, assim, são muitas leis e portarias e coisas e planos. Você tem uma camada, assim, estratos geológicos de complicações para fazer uma coisa banal. Sim. Tipo, eu dei esse exemplo quando eu tava na live com o Renan, eu falei, eu acho com você também. Tiraram o celular do menino que tá... Isso é uma coisa simples. Você entra na escola e não tem o celular. Tem um lugar lá pra você botar o celular, você bota o celular. Mas pra fazer isso, a minha sensação é que é tão difícil que é uma coisa assim, aí tem uma lei, aí tem um negócio, aí tem um conselho, aí tem um sindicato, é muita coisa pra você conseguir mexer um pouquinho. Então, no fim das contas, essa coisa também de jogar pra torcida, que os políticos fazem, os gestores fazem, é muito porque, no fundo, eles não estão gerindo nada, entendeu? Porque eles também não estão gerindo por duas coisas. Primeiro, porque eles são incompetentes. E segundo, também porque o sistema, a mecânica do Estado moderno, da burocracia moderna, se tornou espessa demais, se tornou complicada demais. Então você não consegue mexer, é uma coisa ali que não dá para ser deslocada. Então, no fundo, a gente não consegue ter soluções que saiam da mera reprodução do existente. Ou seja, de ficar reproduzindo o que já está aí.
É muito difícil fazer qualquer solução. E aí quando tem as soluções, são soluções do tipo, vamos acelerar os alunos porque nós precisamos de uma taxa X de pessoas aprovadas, porque você tem uma taxa Y de evasão escolar. É tudo estatística. Aí os caras vêm com vários números aqui, não sei o que, e aí aumenta essa estatística aqui, diminui essa estatística e faz isso. Mas não está havendo a apreensão da situação humana real e concreta, que é quais são os condicionantes psicológicos, pessoais e tal, que vão levar um estudante a sentar numa cadeira, olhar para uma pessoa que está na frente, que é o professor dela, e que ela está ministrando um certo conteúdo e aprender. O que está rolando aqui que está errado e o que precisa mudar? Eu acho que partir disso e ter isso assim com muita clareza e meio que forjar um consenso em torno disso, uma coisa nítida. Tem esse problema, e são problemas reais, e a gente tem que olhar para esse maquinário todo e nós temos que desmontar as partes do maquinário que não nos permitam resolver estes problemas. Por exemplo, existe, é impossível dizer que não. Todo professor, você pode me corrigir, seja de esquerda, de direita, escola pública da periferia, do centro, não interessa. Todo mundo tem uma percepção difusa de que a escola não tem ordem. Não é isso? Você vai pra lá e você não consegue dar o assunto porque é uma gritaria infernal, porque é uma desordem total, é um ambiente caótico, que é justamente o ambiente mais contrário para a educação possível. Você precisa de ordem pro negócio, não pode ficar não tem condição. Não tem como. Não tem como, é assim. Mas todos os professores percebem isso? Todos. Pois é, todos os professores percebem isso. Como isso, a minha pergunta é, como isso se mantém, se persevera esse estado de coisa, ano após ano, e isto não é resolvido? As discussões que tem que ter dos pedagogos e dos gestores de educação e das fundações, de todo mundo que se mete com a educação, é muito simples. É o seguinte, ó, existe uma anarquia total, todo mundo que está no sistema educacional, os professores, não aguentam mais isso aí, e a gente precisa resolver isto. Como? Dessa maneira. Teria que ser desse jeito, mas não é. Aí os caras vêm, aí vem a estatística, aí vem o Banco Mundial de não sei o que, aí vem a Unesco, aí tem as novas tecnologias, aí o cara tem que aprender a usar o computador, virar de cabeça para baixo, porque tem a conectividade, a transdisciplinariedade. Vai um aparato vasto de bobagens, e este problema, que é uma coisa essencial, não se resolve nunca. Não se resolve. Mas sabe por que não se resolve? Porque não dá para resolver. Claro, mas é essa a questão. Por que não dá para resolver? Por exemplo, o primeiro ponto, você tá lá na Constituição que a educação é obrigatória. É uma obrigação dos pais e da escola, né? E do governo. E ela é obrigatória do primeiro ano do ensino fundamental, desde a alfabetização até o ensino médio. Ok. Então, é obrigatório. Então, você tem que enfiar todo mundo dentro da escola. Ok. Esse é o primeiro ponto. Então, eu penso nesse sentido igual o Luiz Gama pensava. Que a alfabetização, o ciclo primário, né, o primeiro ciclo, tem que ser obrigatório e o secundário não. Então, claro, isso traz uma série de outros problemas que a gente precisaria tratar. Eu diria que para a sociedade atual isso é muito complexo. É muito complexo, mas assim... então você tá cobrindo a cabeça e descobrindo o pé, porque você enfia todo mundo dentro da escola, inclusive aqueles que detestam estar ali. E essas pessoas existem. Ok. Né? Então, não tem como. Elas existem. E aí, como é que você faz, então, para fazer com que alguém que detesta estar naquele lugar fique lá? E fique tranquilo lá e encare aquilo como uma coisa assim... vou ter que passar por isso, então tá bom. Tá, eu vou dar um exemplo extremo. Não estou dizendo que é para fazer isso. Não estou dizendo que é para fazer isso. Importante, não façam cortes maliciosos. Disclaimer. É apenas um exemplo extremo como experimento de pensamento para estressar uma hipótese. Vamos supor que na escola tivesse uma regra que dissesse: se você fica lá badernando, você vai ser espancado. Tô dando um exemplo extremado. É o seguinte, aqui no centro da escola tem um
um espaço, confusão, leva pra lá, tem um carrasco que ele vai quebrar você na porrada. As pessoas não fariam isso. Por medo. Eu não tô dizendo que é óbvio isso. Mas é uma coisa tinha, absurda. Antes tinha sanções, né? Você levava advertência, levava suspensão. Então a sua mãe era obrigada a ir lá para assinar um termo de compra. Eu sei tudo isso porque minha mãe fez isso. Tá, eu não era um bom aluno. Mas assim. eu só tô dizendo, eu só tô dando esse exemplo não pra puxar isso, mas pra puxar. Se fosse assim, as pessoas ficariam coibidas. Não tô dizendo que elas têm que ser coibidas pelo medo. Sim. Mas é algo. O fato é possível ter as pessoas que não gostam do ambiente. Mas se o ambiente for estruturado de tal maneira que elas não atrapalhem, ou se elas atrapalham, algo vai acontecer com elas que vai impedi-las de atrapalhar. Elas vão ser expulsas, elas vão acontecer alguma coisa que elas não vão poder atrapalhar. Isso aqui é um espaço sagrado, elas não podem atrapalhar. Cadê? Hoje a burocracia aumentou tanto que assim, um professor, ele pensa duas vezes em querer advertir um aluno. Se ele falar assim, esse aqui não dá mais. Aí, não é como era antigamente. Você pega o sujeito, fala, sai daqui, vai pra diretoria, eu chamo alguém pra levar ele pra diretoria. Lá, da porta pra fora, a diretoria dava conta, assinava lá um papel, mandava um bilhete pra mãe e pronto. E o negócio acontecia. Agora não. Agora, a facilidade com que isso se volta contra o professor é tão grande que o professor não faz. Nem vou me meter com isso. Ou, você sabe que, não sei se você sabe disso, mas deve saber, que eu já falei isso em outras ocasiões. Você não consegue mais expulsar um aluno da escola. Você já disse isso. Você, claro, você pode, mas você tem que arrumar uma outra escola para ele. Com a mesma E aí você tem que entrar em contato com outra escola e convencer o outro diretor da outra escola. Então não... Aí o outro diretor fala pra você, tá bom, mas eu tenho um aqui que é tão ruim quanto o seu, então vamos trocar. Então não existe expulsão, existe transferência. Transferência. Você não consegue mais expulsar um aluno da escola. Pois é, mas uma pergunta simples, como é que isso muda? Eu acho que tem que mudar LDB, tem que mudar Constituição, então assim, tem que mudar o ECA, né? Porque assim, eu já escrevi sobre isso longamente até. As leis que envolvem o sistema de educação, elas transformaram as crianças e os adolescentes em vítimas dos adultos. Então é assim, como se eles fossem vítimas absolutas. Então todo mundo tem que tratar com os alunos com o braço para trás, assim, né? Não, veja bem, não, peraí, não, não, olha, peraí, não, e tal. Então, cheio de dedos, né? Pra você não se prejudicar. O que tem de professor respondendo o processo administrativo, né? Porque se indispõe com o aluno e tal, e não sei o quê, bate o pé, né? E insiste na sua posição de autoridade em sala de aula, esse professor se prejudica. Então, assim, tudo vai contra a ordem. E sem ordem, sem atenção, não existe educação. Acabou. Não tem como. Não tem condições. Então, você tem 40 alunos dentro de uma sala de aula e você tem 2 que querem estudar. 5%. Muito tensionado pelo resto inteiro, porque tá uma massa Geralmente de eles pessoas sentam na frente. completamente anárquicas, os caras tentam ali prestar atenção, então uma gritaria no fundo, uma agonia, os caras... Eu já vi isso. E você não consegue, Ricardo, assim, você não consegue sensibilizá-los. Não consegue. Porque assim, você dá lá um sermãozinho, tenta instá-los de que é importante e tal, fala. Aí eles param, ficam olhando pra tua cara. Se você faz uma pergunta a eles não respondem, eles ficam assim, parados. Aí você fala. Quando você fala, então é isso aí, beleza, falei. Quando você volta da aula, eles começam a falar de novo. É assim. Não tem nem um momentinho, não começa nem devagarinho, assim, tímido. Não, você parou, assim, meio segundo depois, é como se você não tivesse falado absolutamente nada. Cara, isso assim, a gente experimenta isso diariamente em praticamente todas as salas de aula. Então, assim, né? Então nós não estamos mais falando de educação. Porque agora tem as plataformas digitais, porque agora tem o novo ensino médio, porque agora tem as escolas de tempo integral. Meu amigo... Isso não serve pra nada.
É minha opinião desde sempre. Eu acho todas essas iniciativas aí perfumaria. Perfumaria. É Entendeu? preferível não ter nada disso. Eu, inclusive, acho que é preferível reduzir o tempo que o estudante passa na escola, ele não tem que ficar enfornado naquele negócio. Ele tem que ficar menos, mas ele tem que ficar focado. E, assim, e isso é essencial. Precisa haver uma maneira de restabelecer a ordem nas escolas do Brasil. Tem que mudar o que está impedindo, ver assim, ó, isso aqui que está impedindo. Porque isso que eu quero fazer, é isso que a gente precisa fazer no livro amarelo. Por isso que o livro amarelo é uma coisa importante, por isso que ele é difícil de ser feito da maneira correta. Não é nada fácil. E eu nem sei se o resultado vai ser primoroso. Espero que sim, né? Mas não sei. Porque o que é necessário fazer não é multiplicar demais opiniões, não é nada disso. É tentar reduzir a massa de problemas, alguns poucos problemas essenciais. Olhar o problema essencial com muita atenção. Ver o que tem em termos de orçamento,